Parece um locutor, né? Então, boa noite novamente a todos. Sejamos bem-vindos na casa de nosso Pai, não é? Essa casa de luz. E eu vou fechar meus olhos aqui para pedir o envolvimento, o amparo da espiritualidade para a aula desta noite. Que a luz de Jesus possa envolver a todos nós, trazendo até nós o seu evangelho, sua experiência, para que possamos aprender diretamente dele as lições desta aula. Que assim seja. Então, a aula de hoje 42, né, o Tribunal Judaico. Então nós temos ali algumas figuras aí importantes aí da aula, não é? Temos ali o Sinédrio, o momento em que Jesus ora no horto, aqui quando ele faz a ceia, e o momento de lava-pés, né? Só que é importante a gente fazer uma volta ao passado, né? A gente viajar aí para o passado e lembrar algumas coisas, né? Então, por exemplo, um recinto como esse não existia, não é? Uma tecnologia dessa, né? Uma projeção, isso aqui não existia. A gente não andava com tênis, a gente andava com sandálias de couro de animal. Não existia polícia, carros, eram vilarejos pequenos, né? Pequenas aldeias. E poucas grandes cidades, né? Como Roma, Jerusalém, etc. O povo de Israel estava todo disperso, eles não estavam concentrados como eles estão hoje lá em Israel, estavam dispersos. E por isso que na Páscoa eles se juntavam, eles iam até o grande templo para orar, para agradecer, enfim. Importante lembrar que não existia polícia, não existia STF, não existiam advogados, política não existia, ela começou a ser formada, né, na Grécia, não é? Democracia, etc. Então é nesse contexto que a gente está, onde nós estamos. Então a briga ali de poder, essencialmente, ela girava entre duas vertentes principais, a religião, que era muito forte em todos os locais, e o poder dos impérios. Através de generais, etc. Nós temos o Império Romano, não é? Tivemos o Império Persa, vários impérios. E eles se conflitavam, né? Por ganhar terra, poder, e um dominar o outro. Está nesse contexto, tá bom? E aí, diante desse contexto, nós temos o Sinédrio. O Sinédrio ele foi criado essencialmente para ajudar a regrar a comunidade judaica, para tentar dar um pouco desse sentido, e também consequência da ordem de Deus para Moisés, né? Ele falou, separe aí dos 500, tal quantidade de homens capazes, etc., e aí formou-se as tribos, etc., para chegar até o contexto que a gente conhece, né, que iniciando ali a pregação de Jesus, não é? Mas olha só que interessante, quando ele foi formado, a ideia era essa a ideia inicial. O que essa figura aqui mostra, né? Todos sentados no círculo, no semicírculo, e todos na mesma altura, olha que interessante. Todos na mesma altura. Existiam dois escrivãos aqui que nem sempre tomavam nota de tudo, como hoje, por exemplo, num julgamento. Eles não anotavam tudo. Essencialmente eles estavam aqui para ler partes da Torá. E o que significava isso, né? Vem do grego, né? Que significa, no final das contas, concílio, é uma assembleia. É uma reunião de assembleia. E que palavra que deriva de concílio? Conciliação. Guardem bem essa imagem que ela vai ser no final, é muito importante. Então olha só, né? Eles se reuniam para chegar num consenso, concorda? A pessoa que estava sendo julgada, ela ficava aqui no centro. Ou seja, todos tinham visão. Todos que estavam julgando o caso tinham a visão. Não é à toa que hoje nós temos o cenário que nós temos hoje, né? Então, quando nós vamos num julgamento, por exemplo, o juiz fica no centro, os advogados defendem o caso, as pessoas estão ali para testemunhar, né? E etc. Tudo é inspirado do judaísmo. No Congresso americano, é exatamente um semicírculo também.
e é inspirado exatamente aqui do Sanhedrin, né? Sinédrion, tá? Então, até os dias de hoje, a gente tem essa configuração. A gente aprende um pouco sobre o Sinédrio. Eles não deixaram escrito, né? Os judeus, na época, não escreviam no detalhe tudo o que acontecia. Então, tem um pouco nas Talmudes, né? Talmudes, ela começou a ser escrita 70 anos depois de Cristo, depois que Jerusalém foi destruída, né? Então, depois que a Jerusalém foi destruída, eles não tinham onde se encontrar e discutir sobre as leis, julgar e etc. E eles falaram, poxa, mas assim, como que nós vamos passar o conhecimento de um para o outro? Porque era tudo através da boca mesmo, né? Um para o outro, pai para filho, aquela coisa que ia perpetuando. E eles começaram a escrever, então, nas Talmudes. Então, as Talmudes são resoluções que eles tomaram ou conclusões que eles chegaram, e aqui tem um pouco da história do Sinédrio. Então, haviam dois grandes sinédrios, né? Então, existia o Sinédrio maior, esse sim, aquele que ficava em Jerusalém, tinha uma porção de gente lá para julgar, 71 juízes. Porém, as aldeias podiam ter o seu próprio Sinédrio, e é o Sinédrio menor. E a gente vai ler, né, no Evangelho, tem Sinédrio, 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 a gente acha que é o mesmo, e não é. O Sinédrio maior ficava em Jerusalém, mas as comunidades pequenas também podiam ter o seu Sinédrio, né? Muitas delas o tinham. E quando Jesus foi entregue, né, aos judeus e aos romanos, na cidade onde ele estava tinha um Sinédrio menor. E no Sinédrio menor tinha que ter 23 juízes. Isso também é importante. Então a gente está nesse contexto. E para que existia o Sinédrio? Ele era, entre aspas, a polícia. Não é? Então, não devemos encarar os judeus com olhar de maldade. Eles não olhavam para Jesus apenas com maldade, perseguindo ele por maldade em si. Ah, não gosto dele, vamos perseguir ele. Não era bem assim. Então eles olhavam se o povo estava seguindo a Torá e julgavam em cima da Torá, que seria o nosso código civil, não é? Ou a nossa Constituição. Então, se a gente infringe uma regra, a gente é um infrator. E eles olhavam isso. Por isso que ele cobrava Jesus do sábado. Você curou no sábado? Não pode. Não pode curar no sábado, gente. Não pode. Está na Torá, não pode. Né? Aí você tinha que argumentar. E aí Jesus traz aquilo para a gente, né? Qual de nós, né, que estiver com um animal doente no sábado, não vai ajudá-lo? Deus, nosso Pai, trabalha até hoje, trabalha todos os dias. Afinal, as plantas dão frutos, não é? Os pássaros cantam, trabalham. Se ele trabalha, eu também trabalho. E como a sabedoria dele é muito além, né? O que eles acabavam acontecendo? Os saduceus, né, e os fariseus ficavam sem palavra, né? Então eles regravam tudo isso na sociedade, tá? Isso é importante. E aí nós vamos encontrar, então nós já vimos aí as últimas tarefas de Jesus, né, nas outras aulas, a gente viu um pouco ali de Pilatos, e agora a gente vai encontrar Jesus no momento em que ele está sendo entregue, não é? No momento em que a gente tem um delator aí, Judas, né, entregando Jesus. Porém é importante a gente pensar aqui no momento em que isso aconteceu, né? Então, novamente, as guerras e lutas de poder. Os romanos e os judeus, eles tentavam viver em harmonia, certo? Os judeus sempre sendo conquistados, né? Primeiro lá com os egípcios, depois com os romanos, depois vieram outros povos, enfim. Sempre sob o jugo de algum povo. Eles dificilmente tiveram um momento ali onde eles, por si só, governavam a terra deles. Não é? Eles viviam isso. Poxa, mas até quando, né, Jesus? Até quando, meu Deus? Não é? A gente vai viver assim. E existiam duas alas principais ali, né? Os saduceus, eram mais sacerdotes e tinham as ideias um pouco mais abertas. E eles estavam mais inclinados a aceitar o domínio romano. Já os fariseus não. Os fariseus, eles queriam para eles, né? Não, essa terra aqui é nossa, a gente tem que expulsar esse pessoal daqui de qualquer jeito. Essa terra é a terra santa, né? A terra prometida. Terra do nosso povo.
Então eles não gostavam e não se davam bem com os romanos, os fariseus. Porém, a maior parte do Sinédrio era composto por saduceus. E como eles estavam inclinados aos romanos, eles tinham acordos entre eles. Por isso que o tribuno romano, por isso que o governador romano da região da Judéia, Pilatos, ele deixava o pessoal viver a vida deles. Eu só quero duas coisas: não me dê trabalho e pague os impostos. Esse era o acordo. Então, eles tinham que governar ali, atendendo essas duas demandas, essas duas diretrizes. Diante desse contexto também nós tínhamos ali a época da Páscoa. Então as pessoas estavam retornando, para Jerusalém, para entregar suas oferendas. E nesse momento acontece, a entrada triunfal de Jesus, o rei dos judeus chegou, Barrabás foi preso, estava causando distúrbio lá, ele foi preso. E lembra, ele não queria desordem, não queria bagunça, Pilatos, certo? Mas estava uma bagunça aqui. Páscoa, Barrabás, Jesus, tinha um rei. Como que é isso? Então, nessa entrada triunfal de Jesus, havia muita gente. E muita gente reclamando ali. Finalmente, nós vamos nos ver livres dos nossos perseguidores. Agora eu quero ver, não é? É aquela coisa. Importante notar na Páscoa, não sei se já contaram, mas vamos contar novamente, se contaram? A entrada triunfal de Jesus ele faz em cima de um burrinho, de uma mula. Então quem que entrou? Quem que recebeu as flores, que foram jogadas na estrada? Foi Jesus? Não, foi o burrinho. O burrinho foi a pessoa, o animal aclamado naquele momento. Jesus era só a carga. Tudo que Jesus fez foi para nos ensinar algo. Absolutamente toda a passagem de Jesus nos ensina alguma coisa. Se a gente não consegue enxergar, é porque a gente tem que ler ali mais vezes, procurar ajuda. Mas em toda a passagem de Jesus existe um ensinamento para a gente. Então esse foi o único momento onde ele se deixou levar por alguma coisa, por um animal. Então ele sentou no lombo do animal para que ele entrasse de maneira triunfal em Jerusalém, não ele. Ele foi a carga. E aí isso foi gatilho para Pilatos. Então Pilatos falou assim, poxa, mas eu preciso chamar aí os governantes do Sinédrio porque está uma bagunça. Então isso foi o gatilho para a prisão de Jesus, Por quê? Porque existia esse conchavo, gente? Isso aqui é um conchavo, Então eles estavam de alguma maneira prender Jesus, porque que Pilatos pediu para eles? Olha, eu quero julgar Jesus, quero falar com Jesus e Barrabás ao mesmo tempo. Quero julgar os dois ao mesmo tempo e fim de papo. Não tinha conversa. Era uma determinação. Afinal, os romanos conquistaram a Judéia, não é? Então era uma determinação, não era um pedido, era uma ordem. E aí Jesus foi traído, ele foi pego, foi levado primeiro para o povo judeu julgar, porque, de novo, os romanos permitiam isso, depois ele levou para Pilatos. Só que ele foi levado num contexto, ele foi julgado num contexto totalmente fora. Então o Sinédrio tinha regras semelhantes à que nós temos aqui. Então, por exemplo, essa coisa do Congresso votar leis à noite é proibido. E para eles também era proibido. Era proibido, era irregular votar à noite. Não podia, estava escrito, era uma determinação da lei deles, dos judeus. O local onde foi realizado o julgamento de Jesus foi impróprio. Ele não podia ser julgado no local onde ele foi julgado. Primeiro Caifás levou para a casa dele, se reuniu lá com alguns membros do Sinédrio. Ele falou, a gente vai julgar Jesus, porque está causando muita discórdia aqui, os romanos estão aqui, cobrando e vai sobrar para a gente. Eu não quero que sobe para mim, por quê? Não queria perder o seu lugar de destaque, não é? Não queria chegar na sociedade e a sociedade olhar para eles, poxa, esse aí tomou chibatada lá dos Pilatos, e se sentir diminuído perante os outros.
Então olha o orgulho do povo, não é? Por isso que Jesus disse que esse povo me ama mais com as suas ações do que mais com as palavras, né, do que com o coração. Com palavras não adianta, né? Tem que ser com a ação, tem que ser de coração, né? E aí nesse momento José de Arimateia, né, e Nicodemos estavam atentos e disseram, olha, pode parar, isso aqui não pode continuar, esse julgamento. Aí Caifás deu uma manobra, não, isso aqui não é um julgamento, a gente só está fazendo uma verificação. Né? É só uma verificação. A quantidade de membros também não estava de acordo, porque lembra lá no começo? 23 pessoas, né? 23 membros do Sinédrio Menor tinham que estar presentes, desde o começo. E é o que consta nos evangelhos, é que eles se juntaram no final, né? Foram chegando ali as pessoas, né? Só no final é que havia a quantidade, mas tinha que estar desde o começo. O prazo legal, né, para apreciação do caso não foi observado. Então depois que a pessoa é acusada, vem a testemunha tinha que testemunhar num lugar reservado, não diante do acusado. Depois eles iam apreciar na assembleia de dia, enquanto o acusado aguardava. Além disso, estava acontecendo a Páscoa. Era proibido julgar alguém durante festas e atividades especiais. Era proibido. Então vocês veem a pressa, né, e o temor de Caifás diante do jugo dos romanos. Ele queria fazer isso de qualquer maneira. E aí um ponto de destaque desse momento é que quando ele interroga Jesus, o que ele faz, né? Ele não consegue interrogar muito bem, porque Jesus, né, conhece já isso. Ele é um judeu, certo? Ele sabia de tudo isso. Adiantava ele falar alguma coisa? Ele era um mestre, um rabi. Sabia de tudo isso. Então ele fica calado. Você é o rei dos judeus? É você o Messias? E ele se limita a dizer... Opa, obrigado. E ele se limita a dizer o quê? Sois vós quem dizes. E aí ele diz... você... né? Herético, não sei o quê. E ele rasga a túnica e aí todo mundo segue, porque aí, né? Um cego guiando outro cego, os dois cegos caem no buraco, não é? Então aí todo mundo rasga a túnica e tal, e adiantaria as pessoas, né, equilibradas dizerem alguma coisa, como José de Arimateia, Nicodemos, não adianta, né? A turba já tinha formado opinião. E aí Caifás diz, não adianta, vocês estão vendo? Não precisamos fazer da maneira correta. Está determinado. E aí ele leva Jesus para Pilatos julgar. E Pilatos também não encontra, né, nenhuma maldade nele. Próxima aula vai falar do julgamento de Pilatos, né, mas Pilatos também não encontra nenhuma maldade nele. E ele insiste, não é? Ele insiste. Mas ele não fez nada, um homem de bem, a gente não gosta dele, quero que mate, não sei o que lá. Então a gente vê que, diante desse cenário, havia muito pouco o que fazer. E aí a gente volta para Jesus, não é? Jesus sabia de toda essa arquitetura já. Ele já previa. Por quê, né? Às vezes a gente se pergunta assim, poxa, mas isso é destino, não é? Por que Deus não impediu, né, isso de acontecer? Como que se sucede nessa visão? Mas um exemplo bem simples, né? Não sei se vocês sabem, mas um jogador profissional de xadrez, ele consegue prever com o seu movimento inicial, um único movimento, ele consegue prever as próximas 43 jogadas. Então, com o seu movimento inicial, ele já sabe 43 passos à frente que você vai fazer. Então, imaginemos Jesus, que foi um dos criadores deste planeta, né? Aquele que conseguia obter a vontade de Deus
assim como o nosso irmão aqui Edgar disse, né? Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas Jesus que vive em mim. Ou seja, ele executava aquilo que ele sentia de Jesus, né? Ele conseguia absorver essa luz. Então a vontade dele já não era mais dele, era a vontade de Jesus. Então Jesus era a mesma coisa, ele não fazia as coisas por ele fazia as coisas por Deus, nosso Pai. Jesus, então, ele tinha esse slogan, devia lá sem possibilidades. Isso envolve o livre-arbítrio dos executores, que eu fico pensando, aquelas pessoas reencarnadas, às vezes vai falar alguma coisa também. E aí fazem esse tipo de atrocidade. Isso envolve o livre-arbítrio. Sim. Então, essa previsão que ele tinha antes, assim, que aí envolve o livre-arbítrio de todo mundo que está envolvido, porque eu tenho essa dúvida. Não, ele veio, ele sabe que ele vai fazer um trabalho, vai morrer dessa forma, porque uma pessoa. Aí já corre o aprendizado de questão do livre-arbítrio. Se fosse uma coisa assim, ele já pronta, né? Para isso, vai ser desse dia, vai ser desse jeito. Mas e o livre-arbítrio dos envolvidos todos? Então, agora você falando isso, de claro, eu ouvi assim, ele chegava sem possibilidades à frente. E aí queria saber se é por causa disso. Porque as coisas poderiam acontecer de diversas formas, decorrência do livre-arbítrio dos encarnados que estão envolvidos nisso. Legal. É uma pergunta complexa, né? Mas funciona mais ou menos assim. A gente recebe avisos, né, na vida. Então, nosso irmão falou, por exemplo, baita confiança, né, a filha de falar isso, né, é uma confiança, né, ela sente isso, ela sente que ela pode falar, né, ela sente que pode se revelar do jeito que ela é, né. Então a verdade é a verdade, ela é revelada, ela é a verdade, né. O que me impede de ver a verdade? O que nos impede de vermos ações? O que nos impede de ver os Espíritos que estão aqui junto de nós? O que me impede de lembrar do meu passado? São as nossas fragilidades. Eu não tenho condições alguma de lidar com o meu passado. Se alguém pisou no meu pé hoje no metrô, eu estou pensando nela até agora. Ou outra situação, cada um de nós tem uma situação. Então aquilo que vai dentro de nós determina o nosso livre-arbítrio. A gente pode fazer o que a gente quiser, de fato. Então tem gente que faz muita maldade, né? Tira a vida dos outros. Tem gente que envolve o outro para fazer mal para o outro. Tem gente que pega dinheiro do outro. Tem gente que recebe o favor do outro com muito agrado. Tem gente que não recebe, né, o favor do outro com agrado. Tem outro que faz o bem. Tem outro que doa tudo que tem. Tem outro que se doa, né? Tudo isso dispara ações. Tudo isso dispara uma ação. E nada no universo é estático. O que é estático, né? Então, na energia elétrica, por exemplo, quando a gente dispara o átomo para ele andar, você não para mais ele. Então, desde o momento que você pluga na tomada a energia elétrica para ela funcionar, os átomos entram em movimento. E aí a gente aprendeu que no átomo tem lá o próton e o elétron, né? Duas coisinhas lá que giram no núcleo, né? Uma vez que aquilo fica girando, ele gira uma carga eletromagnética. Tem uma força energética ali. A gente aprendeu com a bússola que essa força eletromagnética na Terra, então tem dois polos magnéticos girando. A gente aprendeu com a força do ímã, com a bússola, que em qualquer lugar que eu esteja, ela sempre vai apontar para o norte. Então são leis estabelecidas. Então uma vez que eu impulsione a minha vontade, ela reverbera no ambiente. A gente fala das vibrações, a gente fala da alma, a gente fala que nós temos, né, que a nossa aura ela sai de nós. Então nós somos muito pequenos ainda, em progresso. Então Chico nos revelou, por exemplo, que a nossa aura aqui, ela está mais ou menos a 2 centímetros do corpo. Mais ou menos aqui assim, né? 2 centímetros.
Chico Xavier, as pessoas iam lá orar ou ia pedir uma ajuda. Tem um relato do jornalista, né, o Marcel Souto Maior, que ele entrou no centro e começou a chorar. Fizeram estudo com o Chico. A aura dele ia a 20 metros de distância. 20 metros, é esse centro inteiro. 20 metros. Você imagina essa aura impactando você diretamente. Então as mães choravam às vezes com a carta dos filhos. E ele sabia para quem entregar, porque ele sentia. Então imagina Jesus, né? Então o João colocou que Jesus era o quê? Que ele era o Verbo. No princípio ele estava conosco. Não era ele Deus, mas ele estava com Deus. E ele veio para os seus, que somos nós, e os seus não o reconheceram. Ele era a luz. Mas as trevas não o receberam. Então imagine esse ser, né, junto de nós, ele nos conhecia com a aura dele, ele tocava a todos, né? Então, essa carga eletromagnética partindo de Jesus, envolvendo a cada um de nós, ele sabia das nossas possibilidades, entende? Ele sabia do nosso pretérito, porque ele esteve conosco no pretérito. Então, nosso livre-arbítrio, ele funciona, ele tem consequências que reverberam nesse ambiente que a gente fala plástico, né, que é o ectoplasma que gera fluido magnético, etc., e reverbera. E uma pessoa, né, um ser evoluído e sensitivo como Jesus, Chico, essas pessoas, né, eles sentem isso chegando e já sabem. Eles já sabem. Então é mais ou menos assim que funciona. Você ia perguntar algo? Eu ia colocar de outra maneira. Vamos lá, vamos supor que tem um livre-arbítrio. Sabia que tudo fazia para ele. Boa. Mas vamos supor que ele tem um livre-arbítrio, ele escolheu não sair. Como tinha que se cobrir o caminho de Jesus, não teria, por exemplo, uma outra pessoa que entraria ali e executaria. Aí eu não disse que ele não estava no meu, mas uma outra, até cumprir aquela pessoa, tem uma outra pessoa que colocava que faria isso. Não poderia, eu não sei. Sim. Não poderia acontecer isso também? Não tem jeito, né? Assim, não tem, a gente não tem jeito, sabe essa palavra? Fulano não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. A gente só vai mudar, eu só vou mudar se eu quiser mudar. Então Judas foi assim. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, né, durante a traição, Jesus passou por todos esses passos aqui, não é? Ele preparou os discípulos, falou, olha, estou chegando nos meus momentos finais. E ela avisou Judas, sem apontar dedo, sem julgar. Né? O irmão colocou, né? Cássia colocou, sem julgamento. Olha, estou nos momentos finais. Vai ser cumprida, né, a promessa de Deus. As escrituras sagradas serão cumpridas. Há um traidor entre nós que vai me entregar. Ele falou. Mas Judas ficou com dúvidas. Ele tinha dúvidas ainda. Pelo menos na aula passada eu fiquei com dúvida. E mesmo assim, achei na hora que eu falo, vai contra o que não é isso? Então, isso é o que está no romance, né? Isso é o que está no romance, o que está no filme. Mas Jesus não falou isso. Tem o livro Boa Nova, capítulo 25, 26 e 27, de Emmanuel com Chico, né? Tem esse momento, né? Mesmo no Evangelho tem esse momento. Então, na verdade, Jesus não fala isso, vai lá e cumpra, né? Ele não precisou falar, não precisa, né? Por quê? Por conta desse contexto, né? Jesus não falou nada, não fez nada para ninguém, não fez nada para uma mosca. E 23 juízes estavam lá e puniram ele. A gente escolheu Barrabás, malfeitor. Certo? Nós escolhemos Barrabás a Jesus, a pessoa que não fez nada para ninguém. Então, o ter que se cumprir é que foi previsto, né? Então os profetas previram lá atrás, né? Isaías, etc., essa turma toda.
E é interessante como eles fazem um link, né, com a previsão, né, porque a previsão ela vem com um discurso bem longo, né, e eles fazem link com momentos específicos. E é interessantíssimo porque casa certinho, né. Exatamente por isso, né, porque quando a gente vislumbra a verdade, que nem João ele vislumbrou, né, o Apocalipse, vocês vão estudar e tal, eles não conheciam avião, como é que ele vai falar avião, né? Então ele falava besta, que atirava fogo, tal, não sei o quê, para nos avisar, né? São avisos, as profecias são avisos, para a gente se preparar. Só que a gente não se preparou. Assim como Judas, ele tinha decidido já, né? Já tinha decidido. Então, mesmo que Jesus tenha falado o que ele falou, né? No momento que ele falou para Pedro, olha, peraí, você vai me ligar 3 anos de galo cantar. Jamais, o senhor está maluco que eu vou te negar. Eu te sigo onde o senhor for. Pedro, você não está preparado para isso não, meu filho. Estou te dizendo. Você vai me ligar 3 vezes. Senhor, vou nada, não sei o quê. Então, assim, nós vamos errar. Nós vamos usar o nosso livre-arbítrio de maneira errada, equivocada, mas não com maldade, por fragilidade. A gente vai ver no final. É uma fragilidade nossa, porque a gente ainda não sabe, a gente faz a aposta errada. Então Judas, o que ele queria? Proteger Jesus. Acreditem ou não, ele queria proteger. Porque ele sabia desse cerco. Então ele queria o quê? Ele queria ganhar tempo. Ele vai ficar preso, vai ficar lá, a coisa vai se acerenar, não tem nada que se acusar dele, porque tem que ter um acusador, tem que ter a testemunha, tem que ter uma outra testemunha, e tudo bem. E ele não sabia de toda essa, de toda essa coisa por trás. Judas não sabia. Foi usado. Ele foi usado. Ele é um traidor? Acabou. A culpa é dele. Né? Porém, ele foi usado. Né? E aí Jesus, nesse momento da ceia, o que ele pede para a gente? Exatamente esse cuidado, né? Da edificação desse egoísmo que tinha nos judeus na época, né? E o que ele queria de nós? O triunfo do bem e da verdade. Para a gente se importar com o bem e a verdade. Não com as coisas que eles faziam naquela época. Então não adianta oferecer uma ovelha lá para Deus, e aí chega em casa, a gente maltrata fulano, maltrata Beltrano, encontra alguém na rua, como eles faziam, né? Cospe, raca, pecador. Será que adianta, né? Então Jesus pede isso para eles, para que eles observem isso. E aí no momento que ele reparte o pão e o vinho, né, é muito importante essa imagem, né? A gente tem uma ideia bastante errada disso aqui. O pão ele simboliza o evangelho e o vinho o espírito renovador. Então o pão é o evangelho, a gente repartir isso que a gente conhece. Isso o quê? Essa realidade da gente se preparar no futuro para que a gente faça escolhas melhores, para que nosso livre-arbítrio alcance ações melhores para cada um de nós, para que a gente ouça as vibrações que vêm de Jesus, que estão aqui nesse momento agora, né, nos envolvendo. Então é partilhar o Evangelho. Eu não entendi direito a explicação de egoísmo. Desculpa. Porque o que ele comentou nesse momento foi que os homens, né, naquela época, e hoje ainda, infelizmente, o que a gente constrói ainda é um edifício de egoísmo, né? É uma edificação do egoísmo. Então eu vou lutar só por mim, não quero saber dos outros, eu vou conquistar. Então nessa época eu vou perseguir mesmo as pessoas que não olharem o sábado, né? Somente o povo eleito é o povo que vai para o céu, os pagãos, os gentios. Os romanos podem fazer o que quiser, porque não é povo de Deus. Então é o egoísmo do povo hebreu, de fato, que está aí até hoje, né? Só olhar para si, só eu que importo, só a Torá importa, nada mais importa. E esse espírito renovador, né? O vinho não tem nada a ver com o pecado, né? Então Jesus derrama o seu sangue justamente para renovar os nossos sentimentos, as nossas ações, para renovar as nossas verdades.
para renovar a nossa postura uns diante dos outros. Quem eram os fariseus e saduceus para julgar alguém naquela época, diante de tudo isso aqui, né? Fizeram tudo errado. Quem eram eles para regrar o povo? Então, esse espírito renovador, né, que representa o derramamento do sangue de Jesus, né? Por quê? Porque, embora a nossa fragilidade, ele pediu para Deus isso, né? Que os seus seguidores continuariam o seu evangelho. Somos nós. Continuando a sua pregação aqui, para quê? Para que um dia a humanidade seja de fato uma humanidade que pratica o bem, que vê uns aos outros como irmãos de fato. Porque nessa época a luz estava dispersa, né? Então tinha ali o deus Saturno, o deus da plantação, tinha o deus da colheita, tinha o deus dos animais, não é? Tinha o deus do sol, o deus da chuva. Jesus fez o quê? O Pai Nosso, né? Pai Nosso. Então ele reuniu esse feixe num único feixe de luz. Então somos todos filhos do mesmo Pai. Então esse espírito renovador, essa certeza de que somos todos filhos do mesmo Pai, é que o seu derramamento de sangue significa. E nesse momento que ele revela essas coisas, acontece algo curioso, né? Porque Jesus, enquanto ele pedia para Deus nos dar forças para continuar o Evangelho, e que ele vigeria, né? Ele seria seguido no mundo, os apóstolos se sentiram, né? Falaram, poxa, então eu vou mandar aqui na Suméria, você vai mandar ali na Indoméria, porque a gente vai ter poderes aqui, vai derrubar o pessoal lá de Jerusalém. Os apóstolos começaram a falar sobre isso. Olha como nós somos. Né? Jesus está falando que ia partir e eles... mas vai partir, então a gente vai dividir aqui, né? E aí Jesus estava conversando com João nesse momento. E ele escuta isso, ele se despe da sua roupa, se veste como se fosse um escravo, né? E ele pega lá um jarro d'água e começa a lavar os pés dos apóstolos. E por que o gesto é significativo, né? Pedro fica bravo, tal, o meu você não vai levar não. E aí Jesus fala o quê? Pedro, não queira ser melhor que os seus companheiros. A humildade de novo, né? Ao egoísmo, né? E esse gesto por quê? Porque somente os humildes, né, chegarão ao reino dos céus, né? Somente a nossa humildade, somente com a nossa humildade é que nós franquearemos algum lugar numa colônia espiritual, num lugar melhor. Por quê? Porque nós nos colocamos como iguais. Porque todos nós erramos. Todos nós temos um passado para expiar. Todos nós devemos. Não é? Não precisamos nos martirizar por isso, Jesus falou. Né? Como eles faziam, se martirizava, ia lá jejuar. Adianta jejuar 40 dias na Páscoa? E aí no dia 41, eu como todo o ovo de Páscoa. Né? Adianta? Você acha que vai ter uma marquinha lá, né? Opa, esse aqui foi até o 40º dia. Bom, adianta? Sabendo que nós somos uns espíritos imortais, depois que fomos criados, não morreremos. Que nós rumamos para a perfeição. Será que adianta jejuar por 40 dias diante da eternidade? Então essas são as questões, né, que Jesus nos coloca, que ele colocou nesse lava-pés, né, a humildade. Por quê? Porque é um crescendo junto com o outro, um ajudando o outro nesse processo. Né? Puxa meu irmão me puxa daqui, nós vamos juntos, somando forças. E aí nesse momento ocorre, né, a prisão e a dispersão, né, dos apóstolos, né? A gente saiu tudo correndo de medo, morrendo de medo. Antes disso, Jesus, sempre, né, vigilante, ele foi orar. E aí depois que ele deixou os apóstolos lá, depois do momento de lavar pés, ele foi orar. No horto ele estava com João, Tiago e Pedro. E ele pede o que pra gente?
vocês podem orar comigo? Me acompanhem numa oração? Enquanto isso, Jesus se dirigia a Deus, né, pedindo para a gente justamente isso, né, força, pedindo para ajudar os apóstolos, né, a fraqueza de cada um de nós, fraqueza dos apóstolos, para que eles continuassem a tarefa que era praticamente de Deus, não é? A tarefa que ele começou. Porque ele mostrou Deus, né? Jesus mostrou Deus. E os apóstolos continuariam isso. Então ele estava pedindo ali, conversando, para dar fortaleza a cada um deles. E eles dormem. Não conseguiram acompanhar Jesus na oração, eles dormiram. Jesus percebe, poxa, vocês não conseguem me acompanhar um minuto de oração? João era o mais sensitivo. Por isso que seu evangelho, para mim, é bem tocante, né? Principalmente o começo. Ele, poxa, me desculpe, né? Então vamos lá de novo. Vigiem e orem, porque o momento derradeiro chegou. E eles começam a orar e de novo caem no sono. E aí Jesus acorda de novo, já com a guarda romana chegando, já estavam avistando a guarda romana. Esse momento é um momento muito sublime também. De novo, né? Cada ação de Jesus é um ensinamento. E aí a pergunta de Deus, né? Deus não poderia ter parado com isso, né? Poderia. Só que Jesus também nos ensina algo aí. Ele fala, Tiago pergunta isso. Poxa, mas Deus não poderia parar com isso, né? Impedir esse momento? Jesus fala para Tiago, cala-te, meu irmão. Nós não questionamos os desígnios de Deus. Nós cumprimos com a nossa fé, com a nossa esperança. Como apóstolos que somos, nós somos fiéis executores das leis sábias de Deus. E aí nesse momento levam, né, a Jesus, que acontece tudo que a gente já conhece. A outra aula vai falar sobre o julgamento de Pilatos. Mas em cada momento desse julgamento, Jesus se manteve sereno, em oração, em vigília, enquanto os apóstolos fugiram. Pedro, né, de novo, negou ele por 3 vezes antes do galo cantar. E eu não sei se vocês sabem, mas cada um que teve contato com Jesus era um ser diferente. E aí Pedro ficou muito sensibilizado depois desse momento, não é? Que ele foi avisado. Em cada momento que ele negava, ele... mas, poxa, se eu falar aqui, eu não vou conseguir ajudar Jesus depois, né? Ele pensava, você é um seguidor, né? E ele pensava, poxa, eu vou falar que não, porque depois eu vou ajudar Jesus lá na frente. Se eu falar que sim aqui, eu vou ser preso, não vou conseguir ajudar. Então ele estava nesse dilema. Não foi simplesmente um não. Então ele foi pego num dilema entre assumir e correr o risco de ir para a cruz naquele momento, ou de ajudá-lo depois. Então a intenção dele era ajudá-lo depois. Ele faz isso 3 vezes. E aí na terceira, ele consegue chegar perto do local onde Jesus está preso, e ele consegue avistar, né, na grade assim, Jesus olha para ele olha para Jesus, e ele vai embora. E aí Pedro ele vai para um determinado local, começa a chorar, entra em prantos, lembrando desse momento que ele teve com Jesus, que ele avisou, e a imagem de Jesus vem para ele. Ele se lembra, e ele se lembra de um recado, né? Jesus põe um recado para ele. A gente vai ver já. E esse recado por quê? Porque Pedro julgava as pessoas. Pedro era uma pessoa bruta, né? Ele julgava. Assim como às vezes nós julgamos, né, os outros, né? Poxa, né, fulano fez isso, fez aquilo. Então Jesus falou assim para Pedro, né? Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso.
Então Pedro foi aprender isso muito mais tarde, né? Muito mais lá na frente. Tanto é que ele foi preso bem depois e ele foi crucificado, né? De cabeça para baixo, não ao contrário. Nesse momento, sim, né? Ele já estava mais preparado. Mas quando Jesus falou isso para ele, né? Ele achava que as pessoas eram perversas, que as pessoas eram más, né? Ele não queria perdoar Mateus, lembram? Cobrador de impostos. Então há mais fragilidade em Pedro, né? Há mais fragilidade em nós do que maldade. Então, se a gente faz alguma coisa, aquela coisa é uma maldade, mas o pano de fundo de tudo isso é uma fragilidade nossa, porque a gente não sabe fazer de maneira diferente. Um ponto importante para a gente fechar, que é justamente, né, aquela lembrança lá do Sinédrio, lembra? Que era para a gente julgar as pessoas num concílio, né, num consenso, numa assembleia, de maneira justa, de maneira elevada, todos olhando sobre o mesmo patamar. Jesus pergunta assim para eles no momento que ele é preso: por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo que reina o poder das trevas. Está lá em Lucas 22, 53. Então por que eles não prenderam Jesus à luz do dia no templo? Eles estavam no templo ensinando, desde adolescente, não é? Desde criança. Ele estava a ensinava os adultos. Por que vocês não me pegaram naquele momento? Então as trevas, né, trabalham às escuras, às escondidas, fazendo planos arquitetados por detrás, nunca pela frente, nunca na luz do dia. Então por isso que ele diz, né, esse momento reina o poder das trevas. Então é por isso que se consumou o que tinha que ser consumado, porque ele veio no momento certo. Ele veio no momento que era para ser feito daquela maneira. E por quê? Para que a gente não se esquecesse de tudo isso, para que a gente aprendesse. Porque se ele não tivesse vindo, um exemplo que poderia acontecer é o controle ainda sobre guerras, né? A gente tem guerras até hoje. Mas não fosse Jesus transformar com, né, o derramamento do seu sangue, né? O seu sangue não foi para apagar os nossos pecados, né? Não existe pecado em nós original, né? Esse pecado que às vezes é imputado por conta da gente se relacionar, não é? De ter filhos, etc. Não há pecado nisso. Chico coloca isso de maneira muito bonita para a gente. Se Deus fez as mãos, né, para a gente trabalhar em prol da humanidade, se Deus fez os olhos que permitem que nós nos vejamos, se Ele fez a voz para que a gente pudesse se comunicar, o ouvido, né, para que a gente pudesse escutar, o sexo estaria sentenciado às trevas? Não é? Então Chico traz essa explicação sublime para a gente, né? Então o sangue dele não foi derramado para pagar pecado de ninguém. Nosso pecado, quem vai pagar somos nós mesmos, através da nossa transformação, né? Transformando as nossas trevas em luz, para que Ele possa nascer dentro de nós e iluminar aquilo que nós somos, essência divina, não é? Então, de minha parte, que Jesus possa ser esse sol, né, novamente, a nos iluminar a cada momento que a gente se relaciona com os nossos irmãos. Que não sejamos nós, né, a julgar as pessoas como Pedro julgava, e ser essa pessoa amargurada da vida. Que possamos relevar, né, como Jesus relevou. Porque daqui para frente ele só enfrenta dor e sofrimento, sem merecer. E ele passou por todos os estágios em paz, amparando ainda as pessoas,
bendizendo as pessoas. Depois que ele desencarnou, que ele foi ajudar Judas ainda, né? Ele foi ajudar Judas ainda, foi buscar Judas. Então que sejamos nós, né? Esse Jesus aqui que busca as pessoas lá das profundezas, dentro de nossas possibilidades, né? Por isso que nós temos o trabalho, como eles colocaram, o trabalho de ir lá e realizar um pouquinho, né, do que a gente pode realizar para os nossos irmãos que sofrem, né? Seja qual for o trabalho que a gente escolha. Perguntas? Então agradeço o carinho de vocês, a vibração de vocês. Que Jesus possa nos acompanhar até os nossos lares. Muito obrigado.